Gálatas 3, nós leremos os versículos de 15 a 22. Gálatas, capítulo 3, os versos de 15 a 22. Eu farei a leitura e os irmãos acompanharão nas suas Bíblias. Diz assim então a palavra do Senhor. Irmãos, falo como homem. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa. Porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente de lei. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Amém, pela palavra do Senhor. Vamos orar. Tu és bondoso e santo, Senhor, e esse é um momento glorioso, momento de podermos ouvir a Tua doce voz pela Tua palavra que será pregada. Por isso, fala-nos de Tua parte e ensina-nos, corrige-nos, encoraja-nos, acalenta-nos pela Tua palavra, conforme a necessidade de cada um de nós, Teu povo, reunido aqui nessa manhã. Também, Senhor, dê-me Tua graça, para que as minhas fraquezas e os meus pecados não se tornem impedimentos neste momento, pois tão somente o nosso desejo é ouvir a Tua doce voz pela Tua palavra. Por isso, dê-nos Tua graça e edifica-nos, para que também Te glorifiquemos. Essa é a nossa súplica, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, os especialistas em dinheiro falso são profundamente conhecedores do dinheiro verdadeiro. Não sei se os irmãos sabem disso, né? Aqueles que são colocados para averiguar quando uma nota é falsa, são estes os que possuem profundo conhecimento do que é verdadeiro, do dinheiro verdadeiro. E do mesmo jeito também é para com o Evangelho. Se nós queremos conhecer bem, para nos afastarmos do falso Evangelho, é necessário conhecermos com profundidade o verdadeiro Evangelho. O texto que está diante de nós, ele trata sobre isso. Paulo, então, fala sobre a primazia da promessa da graça e o papel da lei na vida dos que são salvos. Para recordarmos, a carta aos Gálatas foi escrita então pelo apóstolo Paulo
lá por volta do ano 42 da era cristã, possivelmente o seu primeiro escrito, e a igreja dos Gálatas estava enfrentando um grande problema, uma heresia, não é? A heresia conhecida como os judaizantes, que foi o nome atribuído aos judeus cristãos, mas que permaneciam ainda na prática de obedecer algumas leis rituais, leis cerimoniais, leis civis ainda de Israel. Estes, então, começaram a difundir nas igrejas dos Gálatas a ideia de que o evangelho pregado por Paulo não era um evangelho verdadeiro, ele era um evangelho fraco, porque a ênfase do evangelho de Paulo era exatamente a salvação e justificação em Cristo pela fé. Então, esses judeus começaram a ensinar que, de fato, é preciso ter fé em Cristo para a salvação, mas é também necessário, em igual medida, obedecer às leis cerimoniais de Israel. Então, eles diziam o seguinte: Israel é filho de Deus, vocês, gentios, não são filhos de Deus. Vocês até podem crer no Messias, mas para se tornarem filhos de Deus é necessário circuncidar e praticar algumas leis cerimoniais, a parte mais cerimonial da lei. Os Gálatas, então, começaram a crer nessa história, a aderir a esse falso evangelho. E o apóstolo Paulo, então, escreve essa carta para lembrar-lhes, para ensinar-lhes, para livrá-los, não é, das garras daquele falso evangelho e daqueles falsos apóstolos, profetas e pregadores que estavam circulando em derredor da igreja. Nós já vimos então nos capítulos 1 e 2 que ele faz uma autobiografia, apresentando e defendendo a sua autoridade apostólica, a sua mensagem e o seu chamado para o apostolado. Vimos também, a partir do início do capítulo 3, que Paulo vai se opor àquele ensino dos judaizantes, apresentando argumentos bíblicos e também um argumento que foi da experiência de fé dos próprios Gálatas, para destruir o falso evangelho e trazer a consciência, né, levar os Gálatas ao arrependimento por meio de um entendimento verdadeiro do que é o evangelho. Então nós já vimos nesse capítulo 3, os versos de 1 a 5, o primeiro argumento, que foi baseado na experiência de fé dos Gálatas. Então Paulo perguntou a eles: vocês eram gentios, pagãos, vocês receberam o evangelho e o Espírito Santo por praticarem a lei, ou foi porque creram na palavra? Então ele faz uma série de perguntas para mostrar que a própria experiência da fé não fundamenta a salvação pelas obras, a justificação pelas obras. Em segundo lugar, nos versos de 6 a 14, então Paulo apresentou um outro argumento, e agora fundamentado na experiência bíblica, na história da salvação. E ele então vai mostrar aos irmãos, aos Gálatas, que o pai Abraão, que era tão idolatrado pelos os judaizantes, este homem foi salvo pela fé. A graça o alcançou. Ele não fez nada para merecer aquilo. Deus o visitou quando ele era um pagão em Ur dos Caldeus. E lá naquela terra pagã, o Senhor lhe fez promessas e ele creu, e isso lhe foi imputado para a justiça. Então, nos versos de 6 a 14, Paulo vai falar então sobre a experiência bíblica de salvação, né? O relato da história da salvação, e tomando o caso de Abraão para fundamentar o ensino bíblico acerca da justificação pela fé. E ele concluiu esse argumento nos versos 13 e 14, falando que a lei, ela por si só não abençoa, apesar dela ser uma bênção, mas ela amaldiçoa, e a razão é porque o homem é pecador, então a lei exige que o pecado seja pago. E então ele mostra Cristo como aquele que comprou-nos, não é? E pagou então o preço de nossa maldição na cruz. Por fim, o terceiro argumento de Paulo se encontra dos versos de 15
até o verso 29, mas nós não vamos tratar todo esse texto, porque ele é extenso. Vamos até o verso 22. E nesse argumento agora, nos versos de 15 a 22, o apóstolo Paulo vai mostrar a primazia da promessa e o papel da lei. Ele vai mostrar que a promessa que foi feita a Abraão, ela tem primazia. E isso não significa dizer a anulação da lei, mas que a lei tem um papel. Só que este papel não é o de salvar ninguém. Nesse argumento, Paulo divide a sua exposição, né, o seu argumento, ele divide em algumas partes, subseções, poderíamos dizer assim. Então, nos versos 15 e 16, ele mostra o termo é irrevogável, a irrevogabilidade da promessa, a promessa é irrevogável. Nos versos 17 e 18, ele mostra então a demora da lei em vir, e quando veio, não para trazer vida, mas para regular a vida do herdeiro, ou dos herdeiros, não é? Poderíamos dizer assim. Nos versos 19 a 22, ele vai falar sobre o papel da lei na vida do povo de Deus. E nesse papel, e quando ele trata sobre o papel da lei, nos versos 19 e 22, ele também faz uma divisão interna, mostrando o seguinte: nos versos 19 e 20, ele mostra que a lei é limitada, há um aspecto temporário da lei, ela é limitada. E nos versos 20 no verso 21 e 22, ele mostra então que o papel da lei é exatamente enaltecer, no sentido de levantar, tornar público o pecado que ela mesma condena. Nós vamos seguir mais ou menos essa linha de raciocínio que o apóstolo seguiu para melhor entender a palavra do Senhor, e depois farei as aplicações às nossas vidas. A primazia da lei. Então, Paulo começa dizendo: a lei é irrevogável. Essa expressão, irmãos, falo como homem, irmãos é um termo carinhoso, e os irmãos devem lembrar que no começo do capítulo 3, ele chamou os Gálatas de insensatos. Então, é perceptível uma mudança nas emoções de Paulo. Ele começa falando de uma forma mais dura, dizendo assim: é impossível que vocês façam isso. Como nós pais, muitas vezes, quando vamos repreender nossos filhos, às vezes começamos pela parte mais dura, e no final, geralmente terminamos por uma parte mais terna, né, de maior ternura. Então ele diz: irmãos, falo como homem. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta coisa alguma. Então, depois de se dirigir carinhosamente aos Gálatas, ele vai dizer que quando ele diz falo como homem, não é que tem essa questão de ora Deus, ora homem falando na palavra. O que Paulo está mostrando aqui é o seguinte: ele está fazendo uma exemplificação, uma ilustração dessa verdade que ele vai dizer que a promessa é irrevogável e inalterável. Então, Paulo diz o seguinte: na jurisprudência universal, toda vida que que uma promessa, ou que um pacto, que um testamento, a palavra aqui é testamento, que um testamento é ratificado, ou seja, legalmente ele é sancionado, ninguém pode mais voltar atrás, nem muito menos alterar ou adicionar alguma coisa àquele testamento. Isso é de fato jurisprudência universal, é só consultar as leis, disse Paulo. Consulte as nações e você perceberá que os acordos, os testamentos, as alianças feitas entre os homens, uma vez que essa aliança é ratificada legalmente, ela não é mais passiva de ser mudada, acrescentada, adicionada. Pois bem, se isso é verdade entre os homens e seus acordos, por que não seria verdade entre Deus e o seu povo escolhido?
Então notem que Paulo, ele faz algo que a gente usa, é conhecido na retórica como ir de um ponto menor para um maior, e então ele vai do menor, que é a aliança humana, para o maior, que é a aliança divina, e então ele diz que, ora, a promessa foi feita a Abraão e ao seu descendente. Essa promessa já foi de fato sancionada, ratificada. Portanto, ela não pode mais mudar. Ela não pode mais ser acrescentada, ela não pode mais ser modificada, nem sequer anulada. A promessa já foi sancionada. Essa promessa, então, foi feita ao nosso patriarca Abraão. Ela não pode mais ser modificada. E é interessante observarmos que no verso de número 16, quando ele fala a promessa, e note que no verso 15 ele fala a aliança, ele está usando uma pela outra, e a ideia aqui é a ideia de testamento, de uma herança. Ele está falando sobre uma promessa que Deus fez a Abraão, de tornar Abraão o seu herdeiro. Essa promessa foi feita, ou esse testamento foi feito, numa promessa onde Deus lhe prometeu um filho. E este filho, então, seria esse herdeiro de Deus. E por isso que ele vai dizer que esse herdeiro é o Senhor Jesus Cristo. Então, notem que a promessa já foi ratificada. Deus fez a promessa a Abraão. A promessa já foi feita. E ela foi ratificada quando? Alguém pode perguntar ao apóstolo Paulo. É bem verdade, esse texto ele é um texto que traz muitas dificuldades interpretativas. Os estudiosos sempre têm mais de uma visão acerca do que Paulo está falando. Mas, em linhas gerais, isso é quando queremos encontrar as minúcias, Mas, em linhas gerais, o que Paulo tem diante de si é o capítulo 15 do livro de Gênesis, quando o Senhor Deus, depois de 15 anos, após ter feito a promessa a Abraão e ter dito a ele para sair da sua terra, 15 anos depois, Abraão continua sem filhos. E o Senhor Deus então lhe aparece em Gênesis 15, e a palavra de Abraão é exatamente esta. Gênesis 15, então a Escritura diz assim, depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu galardão é sobremodo grande. E a resposta de Abraão foi: Senhor, já fazem 15 anos que me prometeste um filho e até agora nada aconteceu. Na verdade, o meu descendente não tem de fato nenhuma ligação comigo, senão que é um escravo nascido em minha casa. E ao dizer isso, o Senhor então lhe respondeu no verso 4 e disse: não, o teu herdeiro será alguém gerado por você e de você e com a sua esposa, ainda que ela seja estéril e idosa, eu farei com que vocês tenham um filho. É o que diz o verso 4. E no verso 5 então, o Senhor diz a ele: sai da tua tenda. Era noite, ele saiu e o Senhor disse: olhe os céus. Ele olhou e depois Deus disse: agora conta as estrelas. E se puderes contar as estrelas, também saberás o número da sua posteridade, da sua descendência. No verso 6, ele creu, diz a Escritura, e isso lhe foi imputado para a justiça. Isso lhe foi imputado para a justiça. Então ele foi salvo pela fé. Ele creu no Deus que lhe fez a promessa. No verso de número 8, então, Abraão responde ao Senhor e lhe faz uma pergunta, que é isso que Paulo está tratando aqui. E a pergunta foi: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Note que ele já não mais está se referindo à descendência, mas à promessa da terra, porque foi um testamento, uma aliança com muitas promessas. Você herdará a terra da sua peregrinação, terá uma multidão de filhos, e na tua casa, ou por meio da tua casa, eu abençoarei as nações, conforme o capítulo 12 de Gênesis. Então ele pergunta: como é que eu vou possuir a terra? E o Senhor Deus então lhe responde e diz: escolhe estes e estes animais, corta-os no meio, coloca as bandas uma de frente da outra.
De fato, era um costume no Oriente Antigo, no mundo antigo de um modo em geral. As promessas eram seladas, os acordos eram selados com sangue para mostrar que a parte que não cumprisse morreria. O Senhor então faz com que ele corte os animais, ele cortou, colocou as bandas uma de frente para a outra. E então no verso de número 12, a Escritura diz que o sol se pôs, ou seja, então já passou toda aquela noite, já entrou todo aquele dia, o dia seguinte, o sol se pôs, ele está cansado, o texto diz que ele estava com sono. De repente, então, a partir do verso 13, o Senhor lhe responde agora, novamente, já é a outra noite, a primeira foi a da visão das estrelas, agora a outra noite, e o Senhor diz: você vai saber com certeza que possuirás estas coisas, E o Senhor revela então que a descendência dele iria para o Egito, ficaria um período de anos lá. O texto prossegue então, e quando chega no verso de número 17, diz a Escritura que sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas e um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passou entre os pedaços. O Senhor, numa teofania, como é o termo técnico, ele passa por entre as metades dos animais que haviam sido mortos, mas Abraão não passa por aquilo. Porque esse testamento não é um acordo entre os homens, ou do tipo que fazemos, onde há duas partes iguais. Esse acordo só tem uma única parte, que é o Senhor Deus, e um beneficiário, que é Abraão. E então, no verso 18, que é o que está na mente de Paulo, e quando ele escreve Gálatas 3, então o Senhor disse: naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Então, a promessa foi feita e legalmente ela foi ratificada. Ela foi legalmente ratificada em Gênesis 15, de modo que não pode mais ser removida, adicionada ou acrescentada. O Senhor Deus foi quem fez a promessa, e Ele mesmo foi quem a confirmou. O autor aos Hebreus, no capítulo 11, quando interpretando esses eventos, ele disse o seguinte: Deus não tinha por quem jurar. Quem é maior do que Ele? Os juramentos são feitos por pessoas que estão acima de nós. Quem estava acima do Senhor para que Deus jurasse por essa pessoa, diz Hebreus? Ninguém. Então Deus jura por si mesmo, porque não há ninguém pelo qual o Senhor possa jurar, a não ser por si mesmo. E Ele então ratificou a promessa, de modo que ela é irrevogável. Observe outro detalhe interessante do texto, que no verso 16, quando ele diz assim: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente, não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, mas ao teu descendente, que é Cristo. O apóstolo Paulo vai mostrar, na sua interpretação, que as promessas foram feitas a Abraão, mas o objetivo daquelas promessas era o verdadeiro herdeiro, que naqueles dias era o descendente de Abraão, Isaque. Mas o verdadeiro e último descendente era a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Paulo vai mostrar e vai fazer uma leitura do texto bíblico e vai dizer que a palavra semente, que é o que está lá, não é? Descendência, ela não está no plural, mas está no singular, de forma que a promessa foi feita sim a Abraão, e ele creu em quê? Ele creu apenas que receberia a terra? Também, mas ele creu no descendente verdadeiro que viria, e esse descendente lhe daria de fato a terra. Este descendente era Cristo, por isso que ele foi justificado, porque ele creu naquele que havia de vir e que havia de livrá-lo da sua peregrinação e lhe dar uma terra esta
bendita e perfeita eternamente. É bem verdade que a palavra semente ou descendência também é um substantivo coletivo que abrange muitos, e Paulo vai dizer quando de fato esse substantivo está no sentido coletivo. No verso 29 desse mesmo capítulo ele diz: e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão. Agora ele usa sim o termo no aspecto coletivo, no sentido coletivo, para mostrar a numerosa descendência de Abraão, que seria composta por todos aqueles que creem em Cristo. Mas o que ele quer enfatizar aqui é que a promessa pactual, o conteúdo da promessa pactual visava exatamente uma única pessoa. Quem era essa pessoa? Naquele momento da vida de Abraão e de Sara era Isaque, mas ultimamente, ou na consumação das coisas, seria a pessoa de Jesus Cristo. Por isso que ele diz, o descendente, e este é o Senhor Jesus Cristo. Desta forma, Paulo está mostrando que não é a obediência à lei quem me torna um filho de Deus e um filho de Abraão, mas de fato é a fé no verdadeiro herdeiro, a quem foi feita a promessa, Cristo Jesus, e agora estando nele, em Cristo, ele, Cristo, me faz herdeiro, ele, Cristo, me faz filho, ele, Cristo, me faz de fato um filho de Deus e também um filho de Abraão. De fato, a promessa tem a primazia, ela não pode ser mudada, ela é imutável, porque aquele que a fez é imutável, e aquele que é o consumador desta promessa também é imutável, que é o Senhor Jesus Cristo. Seguindo então o texto de Paulo, os versos 17 e 18, então, ele vai mostrar que a lei é tardia, ela tem um aspecto temporal, diferente da promessa, que não tem um aspecto temporal. E então Paulo vai dizer o seguinte: ora, a lei veio 430 anos depois. A lei veio 430 anos depois. A aliança já havia sido confirmada por Deus. A lei veio tardiamente, ela veio 430 anos depois, de forma então que ela não pode remover, adicionar ou acrescentar ou revogar aquilo que Deus já havia feito 430 anos antes. A lei é tardia, diz o apóstolo Paulo. A lei não pode então revogar a promessa que já havia sido ratificada pelo Senhor Deus a Abraão e a todos aqueles que descendem dele, não pelo sangue, mas pela fé. No verso 18 ele diz o seguinte: porque se a herança provém de lei, note que agora ele insere pela primeira vez no texto o aspecto de herança, a palavra herança ocorre aqui pela primeira vez. Então ele estava falando de um testamento que continha muitas promessas, terra, filhos, numerosa multidão, e ele está interpretando cada uma destas promessas dentro deste testamento. Então ele diz que o herdeiro legítimo da promessa que havia sido feita a Abraão é a pessoa de Cristo. Mas nos dias de Abraão, o herdeiro era Isaque, que era o filho da fé. Dentre essas promessas do filho tem a da terra, que depois, posteriormente, em outros textos, ele vai falar sobre a relação desta terra com o mundo vindouro, com o reino vindouro. Como lemos agora em Romanos 9, nem todos de Israel de fato eram israelitas, porque lhes faltava fé. Então a terra da promessa não era aquela propriamente dita, era apenas uma sombra da terra verdadeira que receberíamos pela fé e que já possuímos hoje em Cristo e que caminhamos para ela. Então Paulo diz, a herança, se ela é dada por lei, então não precisa da promessa. O que Paulo quer mostrar aqui é que é incompatível fé e obras. Lei e promessa são incompatíveis. Se alguém quer ser salvo por aquilo que faz, ele não precisa de fé.
E se alguém quer ser salvo por aquilo que faz, e se não precisa de fé, então qual é a necessidade de Cristo? Nenhuma. São coisas completamente diferentes e são completamente incompatíveis. Se a lei e a promessa estão no mesmo nível, ou são caminhos de salvação, um dos dois é verdadeiro. Não podem ser os dois ao mesmo tempo. Então veja que Paulo está condenando, refutando e destruindo o argumento dos judaizantes de quererem adicionar, suplementar a fé com as obras da lei. Se a salvação procede do que você faz, não procede de fé, então não precisa de Cristo. Não precisa de Cristo. Contudo, disse o apóstolo Paulo, a promessa, ela foi dada por Deus a Abraão, e ele não concedeu essa promessa a Abraão mediante obediência, mas ele concedeu gratuitamente. Gratuitamente. A promessa foi concedida gratuitamente. O verbo grego usado aqui por Paulo, que é traduzido como dar de graça ou dar gratuitamente, ele está no tempo perfeito grego, que significa uma coisa que foi feita lá atrás, mas que tem resultados no presente. Algo que é feito com resultados no presente. Então, o que Paulo está querendo mostrar àqueles irmãos, e logicamente o Espírito a nós, é que a promessa foi feita no passado, contudo o resultado continua sendo executado ou existindo no tempo presente. Isso significa dizer que Cristo já nos salvou na cruz. Então já aconteceu a obra lá. Contudo, esse dom da salvação continua sendo continuamente operado no coração daqueles a quem o Espírito sopra e lhes dá a graça e o dom da fé. Assim como com Abraão, que recebeu a promessa, e os resultados benéficos e salvíficos da promessa permaneceram até os dias de Paulo, assim conosco em Cristo. Ele já nos salvou, você não precisa fazer nada. A única coisa que é feita hoje, pelo Espírito, não é por nós, é a operação desta salvação no coração daqueles que o próprio Espírito escolheu para receberem pela fé. Então, a promessa é imutável, não pode ser adicionada, é irrevogável. Em segundo lugar, a lei é tardia e ela não pode, então, revogar a promessa. Nos versos de 19, então, até o verso de número 22, nós temos agora o propósito da lei. Alguém poderia perguntar, ok, e aqui eu quero até fazer um parêntese. Todos nós já ouvimos um negócio chamado, o Antigo Testamento era a lei, o Novo Testamento é a graça, né? Estamos na graça e não na lei. Pois é. Isso foi uma das maiores, mas mais bem engenhosas heresias já produzidas. Todo aquele que é salvo no Novo ou no Antigo Testamento sempre foi pela graça. Nunca nenhum homem se relacionou com Deus senão pela graça. Nem Adão, quando perfeito, não usufruiu de um relacionamento de Deus senão pela graça divina. É só ler Gênesis 2, Deus o fez e botou lá no jardim para se relacionar com Ele. Depois de ter estabelecido um relacionamento, é que Deus lhe dá leis. É uma heresia dispensacionalista essa de querer interpretar o Velho Testamento como sendo lei e o Novo graça. Isso é completamente absurdo a ótica bíblica e a história da salvação. Então Paulo vai mostrar o propósito da lei nos versos de 19 a 22, e ele começa então mostrando, não é, que a lei tem o propósito de
levantar, tornar público a pecaminosidade humana. Ela não tem um propósito de salvar, ela tem um propósito de tornar público a pecaminosidade humana. Então notem que nos versos 19 e 20, depois de expor que a promessa não poderia ser mudada, ele pergunta: qual, pois, a razão de ser da lei? E veja se muitas pessoas hoje, até cristãs, não ficam se perguntando por que tem lei, se nós estamos na graça. Qual é a razão da lei? Qual é a utilidade da lei na vida de um crente? Qual é a utilidade da lei na vida deste povo que Deus escolheu na pessoa de Abraão e que possuíam a promessa? Qual é a serventia da lei uma vez que alguém é salvo? Essa é a colocação de Paulo aqui. Qual é o propósito da lei? Então, o apóstolo responde e diz o seguinte: a lei foi dada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Então o apóstolo diz que a lei foi dada não para a salvação, mas para revelar, descortinar, levantar a transgressão que habita no coração do homem. A lei foi dada por causa das transgressões. Eu não sei se vocês notaram, mas há uma diferença nesse texto no que diz respeito a transgressão e pecado. Ele não disse a lei foi dada por causa do pecado, no singular. Note que ele está dizendo que a lei foi dada por causa das transgressões, no plural. É verdade que a transgressão envolve pecado. Nosso catecismo interpreta corretamente, inclusive partindo de 1 João, quando pergunta o que é o pecado. E então o catecismo diz: pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou qualquer transgressão. A palavra transgressão significa ultrapassar limites, romper fronteiras, como Adão e Eva fizeram. Deus lhe deu uma ordem, a ordem foi: não coma do fruto. Eles ultrapassaram a fronteira e por isso transgrediram a lei, pecando contra o Senhor. Mas observem que quando Paulo diz que a lei foi dada por causa da transgressão ou das transgressões, ele não está falando no sentido de alguém que faz algo, mas ele está falando da condição dos homens. Depois da queda, todos os homens são transgressores, inclusive os salvos. Se existe uma coisa que pode ser extremamente nítida de ser observada no coração dos homens, é a sua inclinação para ultrapassar fronteiras, para transgredir a lei do Senhor. Então a lei foi dada por causa das transgressões. Em outras palavras, isso é o que é chamado na teologia calvinista de a doutrina da depravação total. A lei foi dada por causa da depravação do homem. O próprio Paulo, escrevendo em Romanos capítulo 7, no verso 7, ele diz: que diremos, pois? É a lei pecado? Não, lógico que não. Ele diz: de modo nenhum. Só tem um detalhe, Paulo diz: mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera: não cobiçarás. Ele não está dizendo que ele não tinha cobiça. O que ele está dizendo é que ele não conhecia que tinha aquele pecado se a lei não dissesse: não cobice. Aí ele cobiça, então ele descobre: eita, eu tenho cobiça. Entendem o propósito da lei? O propósito da lei foi de levantar aquilo que está na profundeza, no coração dos homens. Eles são pecadores, eles são transgressores. Então,
Conforme Romanos 7,7 que nós lemos, a lei tem o propósito de provocar e de aumentar o pecado que já há em nós. Provoca e aumenta, declara, denuncia, torna claro aquilo que você é, um transgressor, um pecador. Os reformadores, quando trataram sobre a lei, eles, olhando biblicamente, viram que há 3 usos da lei. Esse é o primeiro uso da lei: revelar a todo homem que ele não pode se salvar por si só, porque ele é um transgressor. O segundo uso da lei é o uso cerimonial, o uso civil, que é o uso de restringir o mal. Por isso que no Antigo Testamento toda lei era acompanhada de uma penalidade, as leis civis. Então tem o segundo uso, que é o uso restritivo. E o terceiro uso é o uso santificador, resumido nos 10 mandamentos. Aqui nós temos diante de nós o primeiro uso da lei, disse Paulo. O propósito dela é, como um espelho, descortinar quem você é. Você é mau. Você é um transgressor. Lutero, escrevendo sobre isso, ele disse: Deus não deu a lei para revelar o caminho da justificação, mas a função verdadeira e o uso próprio da lei é revelar ao homem o seu pecado. O uso próprio e a função da lei é revelar ao homem o seu pecado. Qual a função da lei? Então Paulo diz, ela foi dada por causa da nossa transgressão. Nós somos pecadores. Nós somos pecadores. Então a lei revela que nós somos transgressores. O Sidney mesmo conta um negócio que ele leu aí, que é: o cara pinta uma parede de branco e coloca uma plaquinha: não suje. Aí no outro dia alguém vai lá e bota um monte de pé na parede para sujar, não é? Engraçado. Por que isso? É simples. Por causa da inclinação pecaminosa de nosso coração. Transgressão. Se você acha que você é bom, então eu preciso lhe comunicar que você está tristemente errado. Você é mau, é transgressor da lei. Calvino, comentando sobre isso, ele disse: a lei tem essa função, qual? Para ajudar a fazer a transgressão óbvia, mais nítida diante dos olhos dos homens. E desta forma compelir os homens a reconhecer a sua culpa. Então a lei não foi dada para salvar, justificar. A lei foi dada para revelar aquilo que todos nós tentamos encobrir, que nós somos pecadores, que nós somos transgressores, que se não fosse Cristo, nós certamente não estaríamos aqui, mas estaríamos a praticar coisas terríveis. Essa é a inclinação natural de todos os homens. Então a lei foi dada por causa da transgressão. Mas observe que ele diz que a lei, ela tem um limite temporal. E esse limite é até o descendente vir. E esse descendente é Cristo. Então observe que Paulo está olhando de uma forma, ele está olhando a história da salvação, tanto do povo quanto dos crentes, e ele está então pensando até mesmo escatologicamente, ou seja, no final de tudo, e ele está dizendo o seguinte: a lei veio para revelar, levantar a minha iniquidade, a minha transgressão, mas ela só faz isso até eu conhecer Cristo. Uma vez que eu me encontro com Cristo, então o Evangelho agora, ele passa a habitar em mim. E agora, eu que estava perdido em pecado, sou salvo. Então a lei tem um limite, e o limite é o Senhor Jesus Cristo.
ela foi dada até que viesse o mediador, o descendente, até aquele que cumprisse cabalmente a lei. É o que Paulo diz. E escrevendo aos Colossenses, no capítulo 2, verso 14, olha o que Paulo diz acerca de Cristo e da sua obra em nosso favor. Colossenses 2,14, Paulo diz assim, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, encravou inteiramente na cruz. Encravou inteiramente, não é? Na cruz. Ou seja, essa denúncia que a lei faz de que você é um transgressor, ela encerra na morte de Cristo. Então agora aqueles que creem, ainda que continuem pecadores, não são mais transgressores no aspecto legal, porque sua transgressão já foi paga na cruz do Calvário. É por isso que você pode ter garantias de que ao morrer vai viver com Deus. Não é porque você fez alguma coisa, não é porque você faz alguma coisa, não é porque você merece alguma coisa. É porque na sua lista de débito não há débito. Já foi pago. O nosso débito já está quitado na pessoa de Cristo, diante de Deus. Mas note que Paulo vai dizer que a lei é temporária, também no aspecto da sua entrega. Então ele diz que a lei foi promulgada por meio de anjos e pela mão de um mediador. Nós não sabemos ao certo a qual referência bíblica Paulo se refere aqui em termos de anjos. Mas é bem possível que houvesse anjos naquele momento lá em Êxodo 19, quando o Senhor está dando a lei a Moisés. É bem provável que houvesse anjos por ali, dada todo o poder e toda a demonstração de glória da parte do Senhor na revelação. Quem lê Êxodo 19 vê isso, né? Trovões, relâmpagos, um monte tremendo, saindo fumaça do monte sem ter fogo nele. Então, a conclusão do apóstolo não poderia ser outra senão de prever que mensageiros celestiais ali estivessem. Mas ele também diz que a lei é temporária porque, além de ser entregue por meio, usando meios, Deus usa meios, instrumentos, né? No caso de anjos, ela foi entregue pela mão de um mediador. E aqui ele está fazendo um contraste com a promessa que foi dada a Abraão. Deus deu a promessa sem usar meios. Ele mesmo apareceu a Abraão pessoalmente. É uma cristofania, como nós chamamos. Ele mesmo apareceu pessoalmente a Abraão. Não usou anjos, não usou meios. Então ele está querendo mostrar em termos de valor. Aquilo que é temporário usa meios. Aquilo que é eterno, não usa meios. É isso que ele está querendo contrastar aqui quando fala da lei entregue por anjos e usando um mediador. Note no verso 20 que ele diz o seguinte: o mediador não é de um, mas Deus é um. Quando ele diz o mediador não é de um, os irmãos devem lembrar que num acordo entre duas pessoas ou entre duas partes que tem um mediador, o mediador não pode puxar para uma das partes. O mediador não pode tender para uma das partes. O mediador está ali para conciliar as partes. Então o mediador é tanto de quem está à direita quanto de quem está à esquerda. Só que quando ele diz que Deus é um, ele está querendo revelar ou mostrar a nós, enaltecer, que Deus não tem caráter transitório. O mediador tem caráter transitório, porque ele ora defende um lado, ora defende outro. Mas Deus não tem caráter transitório. Moisés estava entre Deus e o povo, então ora Moisés defende o povo quando intercede a Deus por eles, ora Moisés está pelo lado divino quando Moisés anuncia a lei, um julgamento ou uma punição para o povo. Então ele está dizendo, isso tem um caráter transitório, mas Deus não tem caráter transitório. Ele é um,
Deus é um. Ele é de um, Ele é de si mesmo. Por isso que a sua promessa não tem caráter transitório, mas a lei sim, e por isso ela é inadequada no que diz respeito à salvação. E por fim, nos versos 21 e 22, então ele diz o seguinte: é porventura a lei contrária às promessas de Deus? Não. A lei não tem nada a ver com as promessas, no sentido de ser contrária às promessas de Deus. Não, pelo contrário. O que nós precisamos entender é que você tem a lei aqui embaixo e a promessa aqui em cima. Alguém é salvo pela promessa, mas ele vive com Deus e se relaciona com Deus por meio da lei, no que diz respeito à sua vida diária. Então, os dois não estão no mesmo pé de igualdade. A promessa tem a primazia, mas a lei tem o seu papel também na vida dos crentes. E no verso 22, então, ele diz que a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. A Escritura aqui é a lei. Ele diz que a lei, ela encerrou todos os homens debaixo do pecado. Todos estão debaixo de maldição, para que, mediante a fé, fossem resgatados dessa maldição, fossem libertados dessa maldição, fossem salvos desta maldição e pudessem, então, experimentar e receber as bênçãos que foram prometidas a Abraão na pessoa de Cristo. Então, aqueles que creem também receberão estas bênçãos. O verbo encerrar, aqui no verso 22, é a palavra grega usada para fechar de todos os lados. Uma boa figura desse verbo, esse era muito utilizado na pescaria. Quem pesca com rede sabe disso. Quando o peixe cai na rede, não há escapatória, porque de todos os lados ele está preso. Por baixo, pelos lados e por cima. Porque a rede o fecha, a rede o cerca. Só há uma chance do peixe escapar da rede. É exatamente quando o pescador abre a rede e lhe dá oportunidade de fuga. Caso contrário, não. Essa é a mesma palavra, ele disse aqui: todos, por todos os lados, estão presos debaixo da lei. Este é o seu aspecto judicial, punitivo e condenatório, disse Paulo. Para que todo aquele a quem o Espírito soprar o doce e gracioso dom da fé, então este possa ser liberto deste cativeiro. Tão somente por meio de Cristo, pela fé. A Escritura encerrou todos debaixo do pecado, sob o pecado, para que a promessa fosse concedida aos que creem e não aos que pensam em fazer alguma coisa como era ensinado naqueles dias. Assim também é conosco nos nossos dias. Eu quero concluir fazendo algumas aplicações para nós. A primeira delas está exatamente entre o contraste da imutabilidade de Deus e da nossa volatilidade, como nós somos mutáveis. O conforto que a Escritura sempre ensinou em todas as páginas dela foi que a imutabilidade de Deus é o fundamento de nosso conforto. Portanto, não fie a sua fé no que você faz, mas em Deus e no que Ele fez. Nós estamos, temporalmente falando, quase 5.000 anos distantes de Abraão. Mas o mesmo Deus que socorreu Abraão quando ele estava em pecado, como o caso quando ele foi para o Egito, quando ele foi lá no reino de Gerar, que ele negou ser casado com Sara,
O mesmo Deus que lhe socorreu, o mesmo Deus que lhe foi favorável, o mesmo Deus que agiu em mentes pagãs para que não atentassem contra Sara e contra ele, é esse mesmo Deus a quem nós servimos hoje. E aquela mesma proximidade que Abraão tinha com o Senhor, de falar com Ele e de Deus vir a ele em revelações, em visões, em sonhos, essa mesma proximidade é a que nós também temos hoje. Só mudaram as formas, os meios de Deus falar conosco. Não precisamos mais de sonhos ou de revelações, porque agora nós temos toda a palavra de Deus. Nós temos hoje o Espírito Santo. Não havia o Espírito Santo dado pessoalmente no Antigo Testamento. Ele de fato habitava nos crentes, mas de um modo diferente de como ele habita hoje em nós. Ele usava dons, talentos para revelar sua presença. Hoje não é mais assim. A sua presença hoje em nós é marcada pela fé, pela condução do coração segundo a sabedoria de Deus. A sua presença é constantemente percebida por nós, não por arrepios, mas pela própria certeza que Ele comunica à nossa alma de que Ele está ali. Portanto, a imutabilidade de Deus é o fundamento de nosso conforto. E do mesmo jeito que Abraão gozou de grande proximidade com Deus, nós também gozamos hoje. Talvez até maior, porque nós conhecemos Cristo. O que Ele fez, quem Ele é, as obras de suas mãos. Abraão esperava pela fé o Cristo que havia de vir. Não torne o fundamento do seu conforto o que você faz, mas o fundamento do nosso conforto tem que ser somente e unicamente Deus, porque Ele é imutável. Seja assim nos tempos de angústia, seja assim nos tempos quando você for ofendido, maltratado, seja assim nos tempos quando você pecar contra alguém, em todo momento. Não pode haver outro fundamento para nosso conforto e consolo, senão a imutabilidade do Senhor. Mas em segundo lugar, falando sobre o papel da lei, e para prevenir os irmãos acerca do falso evangelho que tem nos nossos dias, alguns pregando a necessidade de obras mais fé para a salvação. Então faça aquilo para você ser abençoado por Deus. Vá em tal lugar e você vai ser abençoado por Deus. Seja assim e você vai ser abençoado por Deus. Esse não é o evangelho da Escritura. Mas há também um outro evangelho falso, que é: você está na graça, então você pode fazer o que você quiser, desde que seja feliz. Dê vazão à sua carne, desde que isso lhe faça feliz. Esses são exemplos de um evangelho satânico, que não é o bíblico, não é o Salvador. Eu vou ilustrar o papel da lei contando-lhes uma história. Está no livro do Peregrino. Cristão foi levado até a casa do intérprete. E o intérprete então o levou a uma sala. E após ter-lhe mostrado um quadro de um homem olhando para os céus, com os pés aprontados, mãos firmes e diligentes, e Cristão perguntou quem era o homem do quadro, então ele disse que era o ministro, aquele que pregava o verdadeiro evangelho, que se concentrava no céu e na obra do Salvador. Em seguida, então, o intérprete o levou a um outro lugar. Diz assim: em seguida, tomou-o pela mão e o conduziu a uma sala muito grande que estava cheia de poeira,
porque nunca era varrida. E depois de ser vista por um pouco, intérprete chamou um homem para varrê-la. Ora, quando ele começou a varrer, o pó voava tão espesso em derredor que Cristão quase ficou sufocado. Então disse intérprete a uma moça que estava de prontidão: traga água e borrife a sala. Havendo ela feito isto, a sala foi varrida e limpa prazerosamente. Perguntou o cristão: o que significa isso? E o intérprete lhe respondeu dizendo: esta sala é o coração de um homem que nunca foi santificado pelo doce e gracioso Evangelho. O pó é seu pecado original e as corrupções interiores que contaminam todo homem. Aquele que começou a varrer é a lei, mas aquela que trouxe água e aspergiu sobre a sala é o Evangelho. Ora, logo que o primeiro começou a varrer, a poeira se levantou em derredor. A sala não pôde ser limpa por ele e ficou quase sufocado. Isso lhe mostra que a lei, em vez de limpar o coração do pecado, ela revive o pecado e o fortalece e o aumenta na alma, ao mesmo tempo que o revela e o proíbe, porque não concede o poder de reprimi-lo. Por outro lado, assim como você viu a moça borrifar água, borrifar a sala com água, deste modo a limpeza foi realizada com prazer. Isso lhe mostra que o Evangelho, ao entrar no coração, exerce suas doces e preciosas influências. Então, digo-lhe que, assim como você viu a moça fazer o pó assentar-se, borrifando o chão com água, assim também o pecado é vencido e subjugado, e a alma torna-se limpa pela fé descrita no Evangelho. Consequentemente, a sala fica em condições para o Rei da Glória habitar. A lei, ela tem esse propósito de dizer quem você é. Mas o Evangelho tem o poder de limpar o seu coração, para que o Espírito habite, para que Cristo habite, para que o Pai habite em você, e você seja dele pelos séculos sem fim. A lei, ela tem o papel de dizer que o coração está empoeirado. E o Evangelho é a água que subjuga e faz assentar o pecado, para que a limpeza seja feita e o Rei da Glória habite ali. Não confie no que você faz. O que você faz é poeira, isso vai te sufocar. Confie em Cristo. E somente nele.